Jornal Conecta, com Giovana Peterlevites. Boa noite. O Jornal Conecta desta terça-feira está no ar. Um homem de 30 anos morreu com suspeita de meningite bacteriana em Limeira. As amostras foram enviadas ao Instituto Adolfo Lutz. A Secretaria de Saúde não adotou nenhuma medida de acompanhamento junto às pessoas que tiveram contato com o rapaz, porque o caso ainda está sendo tratado como suspeito. Veja agora o que diz a infectologista Juliana Tangerino sobre os sintomas e a transmissão da meningite. A meningite bacteriana, em geral, ela é causada por 3 bactérias principais: pneumococo, meningococo e menos frequentemente pelo hemófilos, né? O pneumococo ainda está sendo a bactéria mais comum, tá? E o meningococo é a que é a mais transmissível. Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é qual bactéria está causando essa meningite. E a gente só consegue determinar isso através da retirada do líquido da coluna do paciente. Determinando isso, daí a gente determina o tratamento e a melhor conduta a ser tomada, tá? Todas elas apresentam como quadro clínico febre, rigidez de nuca, mal-estar, o paciente se sente toxemiado, né? E às vezes até com convulsão. Existe risco de morte por conta desses sintomas e se não for diagnosticado de maneira precoce e o tratamento instituído também de maneira precoce. As orientações numa meningite, por exemplo, por meningococo, né, que é a mais transmissível, é que o paciente se mantenha isolado até 24 horas depois do início do antibiótico, né, para que não haja o risco de transmissão comunitária, tá? Para a família, é observar os sintomas, observar se alguém vai ter febre, principalmente se na família tiver crianças abaixo de 5 anos ou pacientes com mais de 60 anos. Tem como se prevenir, a melhor prevenção é a vacina. Nós temos vacinas antipneumocócicas, vacinas contra meningococos também e a vacina contra hemófilos que nós damos no primeiro ano de vida da criança. Caso de maus tratos a cavalo em Piracicaba levanta discussão sobre a melhor forma de cuidar de animais de grande porte. O cavalo, que foi esfaqueado mais de 10 vezes no dia 12 de abril em Piracicaba, morreu ontem à noite. Segundo o dono do animal, alguém invadiu o terreno da prefeitura onde ele deixava seus 3 cavalos e cometeu esse crime. Ao perceber os ferimentos, ele acionou os protetores de animais da cidade, que auxiliaram no resgate. Edson também fez o boletim de ocorrência. Me orientaram a fazer um boletim de ocorrência para ele estar por dentro, porque se viesse a morrer o cavalo, para não prejudicar a mim e saber o que aconteceu realmente com o cavalo. O cavalo foi um presente do Edson para o filho, que também gosta muito de animais. Sim, comprei porque meu filho seguiu o mesmo destino que eu, gostar de animais. Meu filho sempre sonhou em ter um cavalo, então comprei para dar de presente de aniversário para ele. Infelizmente, destruíram o sonho do meu filho, né? Em média, 8 animais de grande porte são abandonados por mês em Piracicaba. Segundo a Polícia Ambiental, normalmente eles são encontrados em locais distantes da zona urbana. Tati é protetora de animais e auxiliou neste resgate. Ela dá dicas de como cuidar de animais de grande porte e evitar que situações como essa se repitam. A gente conseguiu uma veterinária de porte grande e o animal já estava deitado devido à dor, não sabemos quanto tempo ele já estava ali, né, estava desidratado. A gente aí, com a ajuda da população, conseguiu levantar e hidratar ele através de soro. E orientamos aí o dono a fazer o boletim de ocorrência e manter o tratamento. Foi prorrogado até 2 de junho o prazo para renegociar as dívidas com a Prefeitura de Rio Claro. Os interessados devem procurar o Atende Fácil no Paço Municipal. É possível parcelar em até 80 vezes com descontos de juros e multas. Inaugurada hoje em Jaguariúna a primeira unidade do Poupa Tempo na cidade. Além do Detran, serviços da Prefeitura também são oferecidos aos moradores da cidade. A inauguração do Poupa Tempo ainda nem tinha acontecido e Luiz estava lá para fazer a renovação da carteira de motorista. Para ele, mais agilidade para a população. Antigamente a gente tinha que se deslocar ou até Campinas ou até Mogi para a gente estar fazendo isso. Hoje a gente consegue fazer com
vamos dizer, economizar tempo e dinheiro, que é muito importante nos dias de hoje. A partir de agora, os moradores de Jaguariúna podem, por exemplo, solicitar a emissão de RG, CNH e transferência de veículo sem precisar se deslocar para outras cidades da região, como Mogi Guaçu ou Campinas. Esta unidade, que fica no centro da cidade, vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. O atendimento será por meio do sistema Balcão Único com atendentes multitarefas, um modelo já testado em outras cidades. O prefeito explica que a unidade de Jaguariúna pretende oferecer serviços, inclusive municipais, com um formato mais digital e com menos espaço físico. E centralizado com serviços do governo da cidade de Jaguariúna, da prefeitura, governos do estado de São Paulo, e você tem tudo integrado aqui. Oficialmente aberto, José Aristeu já estava na fila do Poupa Tempo para fazer o agendamento no Totem virtual. Depois de 30 anos, vai conseguir atualizar a carteira de identidade. Na correria, esqueceu o CPF em casa, mas deu tempo de ir e voltar rapidinho. Imagina, se não fosse aqui em Jaguariúna na unidade, como que ia ser? Ixi, ia ser muito difícil, né? Teria que ir muito longe, gastar, tirar mais dias. É muito bom aqui. Agora ficou mais fácil. Muito mais fácil. Esse é um projeto que a gente precisa valorizar, aplaudir e agradecer. Já a esperança de Regina é sair daqui com a transferência do carro resolvida e, enfim, dirigir por aí sem medo. Eu estou com o comprovante que foi pago o licenciamento e hoje eu trouxe para eles da baixa. O Poupa Tempo de Jaguariúna fica na rua Alfredo Engler, 326. E o agendamento precisa ser feito no portal do Poupa Tempo. Último dia para regularizar o título eleitoral. Amanhã os cartórios funcionam em horário especial, das 9 da manhã às 6 da tarde, e não é necessário agendar. O atendimento será feito por ordem de chegada. Alguns serviços também estão disponíveis pela internet no site do TRE. E depois do intervalo você vai ver, Mogi Guaçu vai sediar pela primeira vez um campeonato paralímpico. A gente volta já. A conta de água vai ficar mais cara a partir do mês que vem em Piracicaba. A tarifa sobe 14,1%. O reajuste vale para todas as categorias e faixas de consumo. Para os demais serviços do SEMAI, como troca de hidrômetro e religação de água, o aumento é de 11,3%. Em Limeira, o aumento de preço é na tarifa de ônibus. A partir de sábado, a passagem vai custar R$ 5,10, 60 centavos a mais. Para os estudantes, o valor será de R$ 2,55. Os créditos de viagem comprados antes do aumento têm validade até 30 de maio. Mogi Guaçu vai sediar pela primeira vez um campeonato de Jogos Paralímpicos. É o esporte sendo usado como inclusão social de crianças, adolescentes e adultos. Há 8 anos, Clodoaldo perdeu a visão. Em vez de se trancar em casa, decidiu se dedicar à corrida. De lá para cá, conquistou muitas competições e realizou um sonho, o de participar da Maratona de São Silvestre. O guia meu que estava do meu lado, ele ia me descrevendo onde que eu estava passando, então era como se eu estivesse enxergando. Era como se eu estivesse vendo, né? Ele ia falando todo para mim ali, as ruas, o centro onde estava passando lá, os lugares, né? Nossa, já a lágrima corria, né, no rosto, a emoção, né, de estar participando pela primeira vez. Em busca de atletas paralímpicos como Clodoaldo, um projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer nas escolas públicas de Mogi Guaçu incentiva e treina crianças e adolescentes com necessidades especiais e os resultados já são promissores. Desse projeto já do atletismo na escola, nós tivemos 2 campeãs brasileiras paralímpicas, foram campeãs nas Paralimpíadas Escolares Nacionais, que são disputadas no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. Então, aí, essa é importante de você ter uma competição paralímpica, é mostrar para as outras crianças que existem crianças iguais, que participam iguais, que ela pode participar, né? Os primeiros Jogos Paralímpicos de Mogi Guaçu vão acontecer no dia 19 de maio, aqui no ginásio Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. Até o momento, de acordo com a assessoria de comunicação, 99 atletas paralímpicos, representando 8 equipes, já confirmaram a participação nos Jogos.
Entre as 6 modalidades que serão disputadas estão o atletismo, bocha, futsal, queimada adaptada, tênis de mesa e vôlei sentado. De acordo com o secretário municipal, ainda há vagas para outros atletas paralímpicos da região. É marcar território dentro dessa área que nós julgamos tão importante, que é a inclusão, que é o esporte para todos, né, sem distinção das deficiências. Então a expectativa é muito positiva e acreditamos que vai ser um grande sucesso. Paraplégico desde os 17 anos, depois de um acidente de carro, Gustavo conta que encontrou no esporte a motivação que precisava. Começou com a musculação e hoje faz ciclismo. Eu vou participar do ciclismo, né? E arremesso de peso, dardo e disco. Gustavo quer mais e, quem sabe, um dia conquistar para Mogi Guaçu a medalha da natação nos Jogos Paralímpicos. Essa daí é a meta, ser campeão, trazer medalha para Mogi Guaçu. As inscrições vão até o dia 7 de maio. Mais informações pelo e-mail que aparece aí na sua tela. O piracicabano Marcos Leme conquistou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Levantamento de Peso realizado no domingo em São Paulo. O atleta competiu na categoria acima de 60 anos. Além da medalha, ele quebrou o recorde paulista ao levantar 200 quilos no terra. A marca anterior era de 165 quilos. Com o resultado, Marcos garantiu vaga para o Campeonato Sul-Americano, que acontece no mês de setembro em Santa Catarina. A Federação Paulista divulgou hoje os Jogos da Copa Paulista 2022. Pela nossa região, o 15 de Piracicaba e o Lemense se enfrentam na primeira rodada, enquanto o Rio Claro estreia contra o São Bento. A competição começa no dia 3 de julho. Vocês viram na previsão do tempo antes do Jornal Conecta que as temperaturas devem cair em todas as cidades da região a partir de amanhã. Isso se deve à formação de um ciclone extratropical no sul do país que já está chegando ao estado de São Paulo. Lá no Rio Grande do Sul, o ciclone está causando chuvas fortes durante toda a semana. Aqui o tempo continua seco, com tempestades rápidas e madrugadas frias. Em Araras, a mínima na quinta é de 10 graus. Em Jaguariúna, a mínima de 12. As temperaturas só voltam a subir no domingo. A repórter Jaqueline Bonum vai contar uma história comovente de final feliz. Os protagonistas, o pequeno Pedro, de 5 meses, e 2 policiais militares de Araras. Acompanhem. O último sábado foi de angústia para Marta. Ela conta que depois de dar um remédio para o seu bebê, ele começou a tossir sem parar. Foi então que ela percebeu que algo de errado estava acontecendo. Ele começou a ficar mole, branco, sem sentido. Foi perdendo sentido, aí bateu o desespero. Desesperada, ela ligou para a Polícia Militar no 190 e ainda pelo telefone os policiais deram as primeiras orientações. Eles pediram para mim ficar calma, que era para mim virar o neném na palma da minha mão, né? Deixar ele inclinado e bater na costinha dele para ajudar a desentalar. Cerca de 6 minutos depois, a equipe que estava em patrulhamento chegou na casa de Marta e fizeram a chamada manobra de Heimlich. E em poucos segundos, o Pedrinho recuperou o fôlego e chorou, sinalizando que tudo estava bem. A manobra ela serve para ajudar na desobstrução da via aérea. Tá? A pessoa engasgou com algum objeto ou uma criança engasgou com leite ou com alimento, você conseguir retirar esse corpo estranho ou retirar esse líquido, liberando a respiração da pessoa. O engasgo é a principal causa de morte entre crianças menores de 1 ano no Brasil. Os últimos dados do Ministério da Saúde informam que mais de 4.000 bebês morreram sufocados entre os anos de 2013 e 2019. Os bebês, por serem começando uma vida, toda uma maturidade do sistema respiratório, eles também não têm mecanismos de defesas bem formados, como tosse forte, aquela pigarrinha que a gente consegue retirar, de fazer. Então, os bebês, eles não conseguem, eles não sabem. Então, a gente, com o passar do tempo, na vida, a gente vai aprendendo. Então, como a gente ainda tem um trato respiratório se desenvolvendo, pequenas estruturas, então, eles correm
com certeza um risco maior de engasgo e obstrução da via aérea. Mas como no caso do Pedro, tudo pode ser resolvido logo nos primeiros socorros. O cabo Stefani, da Polícia Militar, explica como a manobra de Heimlich deve ser feita. Percebeu que o bebê está engasgado, está com dificuldade de respirar, o que ela vai fazer primeiro? Olhar dentro da boca da criança, ver se tem algum objeto que está obstruindo. Se tem, ela enfia o dedo e retira esse objeto e observa se a criança voltou a respirar. Se não, o que a mãe vai fazer? Vai segurar com os 2 dedos aqui na mandíbula da criança, vai virar a criança sobre o antebraço, sempre segurando, apoiando, deixando a cabeça mais baixo do que as pernas. Aí, com a almofada da mão, ela vai dar 5 batidas entre os ossos aqui das costas. Aí ela vai virar e vai observar se a criança voltou a respirar. Um sinal que a criança voltou a respirar, ela começa a chorar. Principalmente depois das batidas nas costas, ela vai chorar. Observa, dá para ver algum objeto? Tira. Se não deu para ver, a criança não voltou a respirar, aí você tem que executar um outro movimento. Vai agachar, apoiar sobre a coxa para ter uma superfície mais rígida, com os 2 dedos entre os mamilos da criança, vai pressionar 5 vezes, afundando de 2 a 3 centímetros o osso do externo da criança. 1, 2, 3, 4, 5. Não voltou a respirar, volta no primeiro movimento novamente da batida. E assim sucessivamente até a criança voltar a respirar. O Jornal Conecta termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Você pode rever o jornal na nossa página do YouTube. Uma boa noite, até amanhã.